Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao Atualizando. Hoje é dia de a gente seguir trabalhando na nossa série com quantos resets se faz um overload, é mais um momento para a gente explorar esse relacionamento entre os Estados Unidos e a Rússia. No encontro de hoje, no vídeo de hoje, a minha intenção é falar um pouco mais a respeito das relações entre o Bill Clinton e o Boris Yeltsin. Vem comigo então, porque hoje é dia de a gente encerrar esse bloco da série. Para a gente terminar de falar das relações entre o Bill Clinton e o Boris Yeltsin, precisamos explorar dois pontos em especial. O primeiro, a questão da segurança euroatlântica. Qual é o papel que a Rússia pretende jogar na segurança do continente europeu, da massa euroasiática e qual a expectativa dos Estados Unidos em relação ao papel que a Rússia precisa desempenhar nesse sentido ao longo da década de 90. E o segundo ponto importante é em que medida as convulsões do bloco comunista, as convulsões naquela antiga área de influência da União Soviética, de tempos de Guerra Fria, em que medida esses problemas, essa instabilidade acaba dificultando também, acaba comprometendo essa aproximação entre os Estados Unidos e a Rússia. No que diz respeito à segurança euroatlântica, uma questão salta aos olhos. Ao final da Guerra Fria, a gente tem quase que automaticamente o fim do Pacto de Varsóvia. O Pacto de Varsóvia que foi criado como uma tentativa mesmo de a gente compensar uma articulação cada vez mais intensa entre os países do Ocidente e os países do Atlântico para a contenção da União Soviética através da OTAN. O interessante é que, com o fim da Guerra Fria, o Pacto de Varsóvia deixa de existir. Mas a OTAN, que é a expressão maior da ideia de segurança em tempos de conflito entre as superpotências, a OTAN seguiu existindo. E não só seguiu existindo, mas ao longo da década de 1990, principalmente em 99, a OTAN começa uma ampliação mais consistente, a primeira ampliação do pós-Guerra Fria, que obviamente vai contribuir para um azedamento desse relacionamento entre a Rússia e os Estados Unidos. A Rússia, na verdade, não gosta nem um pouco da permanência da OTAN e a Rússia entende, inclusive, que existe uma organização que cumpriria um papel mais importante que a OTAN na segurança euroatlântica, na segurança da Europa em especial. Essa organização é a Organização para a Segurança e Cooperação da Europa, a OSCE. A OSCE que surgiu nos tempos da Détente, a época da Conferência de Helsinki de 1935. Na minha avaliação, a Conferência de Helsinki é talvez um dos momentos que mais claramente materializam essa ideia de distensão nas relações entre os Estados Unidos e a União Soviética dos tempos de Guerra Fria. Realizada no ano de 1975, como eu mencionei, a Conferência para a Segurança e Cooperação Europeia conta não para pensar na segurança europeia, não apenas com a participação da Europa Ocidental, mas conta com a participação de todos os países da Europa, inclusive da Rússia, e com a participação da América do Norte, com a participação do Canadá e dos Estados Unidos. Bom, essa conferência ela expressa de tanto justamente porque tanto o leste europeu quanto o oeste, quanto o ocidente, vão poder, de fato, dar pitaco, vão poder dialogar a respeito dos assuntos de segurança em nível continental, especificamente falando. E essa CSCE, a Conferência para a Segurança e Cooperação Europeia, vai se desenvolvendo até se transformar na Organização da Segurança e Cooperação Europeia em janeiro de 1995. Vejam bem, justamente nesse momento em que a OTAN permanece e a OSCE parece surgir como alternativa, patrocinada pela Rússia, inclusive, para pensar a segurança, principalmente porque a OSCE tem representantes para além do Ocidente, o que obviamente agrada muito a Rússia. Na questão da Iugoslávia, que a gente vai trabalhar aqui no final desse vídeo, essa tensão entre a OTAN e a OSCE vai ficar
muito clara. E os Estados Unidos, obviamente, ligam o alerta diante da possibilidade de a OSCE substituir a OTAN. Para os Estados Unidos é muito mais interessante ver o alargamento da OTAN do que a supremacia da OSCE sobre a Organização do Tratado do Atlântico Norte. E é com esse propósito que, logo após a Guerra Fria, Washington já começa a trabalhar no alargamento da OTAN e numa imposição da OTAN sobre aquilo que viria a ser a OSCE. Para os Estados Unidos, inclusive, é muito mais fácil observar essa expansão, esse engajamento dos países europeus na OTAN, em função da menor burocracia existente, do que o engajamento dos países europeus na União Europeia, por exemplo, na Comunidade Europeia, por exemplo. O processo de filiação à OTAN é muito mais rápido, é muito mais simples que o processo de filiação à Comunidade Europeia. E o desejo dos Estados Unidos nos anos 90, interferindo certamente nessa esfera de influência do outrora bloco comunista, o desejo dos Estados Unidos é integrar a Europa central e o leste europeu ao Ocidente, ou a essas instituições ocidentais. Por quê? O fim da Guerra Fria e a dessovietização do mundo e o fim da própria União Soviética deixou alguns vazios de poder muito claros na Europa Central e no leste europeu. A preocupação dos Estados Unidos é no sentido de que esse vazio de poder não viesse a ser preenchido por discursos nacionalistas autóctones, pelo renascimento de uma espécie de princípio das nacionalidades que levaria à instabilidade ao continente europeu. Os Estados Unidos preferem que a OTAN influencie mais rapidamente esses países do que esses países sejam alvo de movimentos de invasão a movimentos nacionalistas. E claro que os Estados Unidos não poderiam expandir a OTAN à torta e à direita sem conversar com a Rússia, sem conversar com a herdeira do legado soviético, e algumas ações no que diz respeito à segurança euroatlântica são tomadas pelos Estados Unidos para tentar envolver a Rússia e colocar a Rússia como país importante, como artífice importante nessa tentativa de promoção da estabilidade europeia. Os países do leste, os países do centro da Europa já sinalizavam com a perspectiva de integração à OTAN. Já houve, por exemplo, antes mesmo da criação da OSCE, no ano de 1994, um acordo bilateral entre a Ucrânia e a OTAN. E no mesmo ano de 1994, os Estados Unidos lançam um programa com o propósito de enredar os países do Pacto de Varsóvia na OTAN. O PFP, o Programa Partnership for Peace, de 1994, nos termos do qual os países da Comunidade dos Estados Independentes, os países do Pacto de Varsóvia, estabeleceriam uma parceria com a OTAN. Nesse momento, ainda não se fala de uma associação, de uma filiação plena à OTAN, mas esses países, e aí o Lech Walesa, da Polônia, apoia esse tipo de iniciativa, o Václav Havel, da Tchecoslováquia, apoia esse tipo de iniciativa. A ideia é fomentar parceria entre esses países e a OTAN, o que seria, obviamente, um primeiro passo, um facilitador para uma associação que poderia acontecer a posteriori. E ao mesmo tempo em que os Estados Unidos vêm acenando, a OTAN, de maneira geral, vem acenando para esse diálogo mais profícuo com os países do leste europeu, o Washington também tenta convencer a Rússia de que essa expansão, de que esse diálogo não seria maléfico à Rússia. Em 1997 é um ano-chave nesse sentido. 1997 é um ano bem representativo nesse sentido, porque ao mesmo tempo em que a Rússia entra no G7, o G7 vira G8, a gente lembra, né, em que medida as relações entre o Bill Clinton e o Boris Yeltsin se deram no sentido de fazer com que a Rússia participasse das instituições euroatlânticas, das instituições ocidentais, e ao mesmo tempo em que sinaliza-se com essa possibilidade de inclusão da Rússia no G8, a gente tem também uma tentativa de construção de confiança no âmbito da segurança europeia, através da criação de um conselho permanente, um Permanent Joint Council, envolvendo a OTAN e a Rússia. O PJC
o Permanent Joint Council é uma tentativa de confidence building entre esses dois países no ano de 1997. Ou seja, a Rússia participaria de um conselho decisório. Tudo bem que ela não vai poder tomar decisão enquanto as coisas estão acontecendo, mas ela poderia apreciar tudo aquilo que a OTAN estivesse fazendo. Então, um conselho decisório que incluísse a Rússia traz a perspectiva de tranquilizar a Rússia diante da possibilidade de um alargamento da OTAN. E em 99, efetivamente, a OTAN vai se expandir. A Rússia não se mostra muito favorável a essa expansão, de maneira que 99 é um ano muito representativo no sentido de inviabilizar esse reset entre russos e estadunidenses. 99 é ano de azedamento das relações entre os Estados Unidos e a Rússia, principalmente por conta da adesão de novos membros à OTAN, novos membros plenos, né, como é o caso da Polônia, da Hungria e também da República Tcheca. Para além dessa temática da segurança europeia, que certamente contribui para a problematização desse primeiro reset de que a gente está tratando no nosso curso, um segundo evento importante que eu mencionei no começo do vídeo é o da instabilidade no bloco comunista, em função de dois aspectos em especial. O perigo iugoslavo, o processo de esboroamento da Iugoslávia. É importante a gente entender que, em termos históricos, a Iugoslávia é uma espécie de microcosmo da Rússia. Trata-se de um país multiétnico de maioria eslava, da mesma forma que a Rússia no macrocosmo, e um país que tem muita dificuldade em lidar com essa multietnicidade, sobretudo nesses tempos de crise pós-Guerra Fria. Resultado, a Iugoslávia vai ruir e a Rússia vai ver com muita preocupação esse esboroamento da Iugoslávia. E um outro aspecto interessante para a gente é a questão da Chechênia. A Chechênia, que é uma república autônoma dentro da Rússia. A Rússia é uma federação frouxa que tem mais de 10 repúblicas autônomas, repúblicas que têm parlamento próprio, que tem até a figura de um presidente, mas que tem as suas decisões de política externa subordinadas à Rússia, estão debaixo do guarda-chuva da Rússia. A Chechênia faz parte da Federação de Estados Russos, embora goze de mais independência do que os oblastes russos, né? Do que aqueles que seriam os estados propriamente russos. Mas, enfim, quando a gente olha para a questão iugoslava, a gente percebe em que medida esse esboroamento da Iugoslávia representa exatamente a exacerbação de um discurso nacionalista que amedrontava os Estados Unidos, que gerava preocupação em Washington. O esboroamento da Iugoslávia era ameaça concreta àquele colapso até então pacífico do comunismo que vinha sendo observado. Primeiro, é importante a gente observar o conflito entre a Sérvia e a Bósnia no âmbito dessa Tchecoslováquia e a posição da Rússia e dos Estados Unidos. Vale dizer que a minha intenção não é explorar em detalhes o conflito. Vejam, a minha pretensão aqui, até porque são vídeos no YouTube, os vídeos devem ser curtos necessariamente, né? Porque a minha expectativa é que vocês assistam, que vocês curtam o canal, que vocês ativem o sininho e tudo mais, que vocês estejam comigo. A minha preocupação é trabalhar especificamente as relações entre os Estados Unidos e a Rússia. Eu não vou me estender tanto assim no que está acontecendo no que está acontecendo na Iugoslávia. Mas é importante observar que, num primeiro momento em que o separatismo bósnio em relação à Sérvia está muito claro, Rússia e Estados Unidos estavam em lua de mel. Moscou e Washington buscavam e intensificavam essa aproximação. Então, naquele momento, o Boris Yeltsin se mostra contrário ao Milosevic. O Boris Yeltsin está junto ao Bill Clinton. E claro que essa posição do Yeltsin em relação ao Milosevic, de apoiar os Estados Unidos em relação ao que está acontecendo na Iugoslávia, faz com que o Yeltsin tenha muito desgaste interno. Haja vista o fato de a Rússia, desde os tempos da Primeira Guerra Mundial, ser uma grande aliada dos povos eslavos do Sul, ser uma grande aliada da Sérvia, em função, inclusive, dessa afinidade do ponto de vista étnico, do ponto de vista cultural. Eu diria que a relação entre a Rússia e a Sérvia é muito similar à relação que existe entre a Áustria e a Alemanha, por exemplo. No caso
da Rússia e da Sérvia, existem vários elos importantes, né? Vários elos identitários importantes, como é o caso do cristianismo ortodoxo, do eslavismo, né? Então, existe uma tendência à aproximação, mas o ministro das Relações Exteriores da Rússia nesse momento, o Andrei Kaziriev, ele tem um comportamento ocidentalófilo e tende a fechar com os Estados Unidos. O Milosevic apoia os sérvios que estão na Bósnia. A gente sabe dos problemas desse conflito sérvio-bósnio no período que vai de 1992 até 1995, um conflito étnico também, que tem dimensões religiosas, o cristianismo ortodoxo contra o islamismo, e tudo isso culmina no massacre de Srebrenica no ano de 1995, quando os sérvios estão envolvidos no massacre de cerca de 8 mil muçulmanos. 8 mil muçulmanos. Então, o massacre de Srebrenica é ponto alto dessa crise bósnio-sérvia que leva à intervenção da OTAN no ano de 1995, sob a liderança dos Estados Unidos e com a condescendência da Rússia, que vai levar aos acordos de Dayton, a assinatura dos acordos de Dayton no ano de 1995. Os acordos de Dayton, então, obviamente, assinados em Ohio, que vão dividir a Bósnia entre uma federação bósnio-croata e a República Srpska, uma república sérvia, um enclave sérvio dentro da Bósnia. A Bósnia, que em função da relação com o Império Otomano, tem historicamente uma grande presença islâmica, uma grande presença muçulmana na região. A Bósnia já foi parte do Império Otomano, no apogeu, nos tempos de apogeu do Império Otomano. Então, a Rússia se envolve nesse momento com um perfil mais baixo, buscando dialogar com o Ocidente e buscando retomar um certo protagonismo à frente de mecanismos decisórios, né, dando seu pitaco na estrutura de segurança europeia. É interessante frisar que a Rússia era sistematicamente a vilã da história, né? A Rússia não tinha um protagonismo nesse sentido decisório desde pelo menos o advento da Primeira Guerra Mundial, desde o advento da Revolução Russa. Então, nesse momento, 92, 95, existe uma maior propensão ao diálogo entre a Casa Branca e o Kremlin, o que se deixa perceber, o que se percebe com a constituição da Implementation Force. A Implementation Force, a IFOR, marca essa cooperação entre a Rússia e os Estados Unidos em relação ao que está acontecendo na Iugoslávia. Uma IFOR sob a liderança dos Estados Unidos. Essa IFOR não terá, então, a bandeira da OTAN prevalecendo. É uma missão liderada pelos Estados Unidos e que conta com o apoio da Rússia. No entanto, a coisa começa a complicar no bloco comunista, na Iugoslávia, com a questão de Kosovo. Quando Kosovo busca a independência da Sérvia, quando a Sérvia vem degringolando, definhando ainda mais. É como se a Sérvia perder Kosovo é como se a Rússia efetivamente perdesse a Chechênia. Então percebam como o Yeltsin naquele momento se reconhecia na situação da Sérvia. Então, a questão de Kosovo traz uma tensão entre Estados Unidos e União Soviética que leva ao azedamento do reset de que a gente vem falando aqui. Kosovo quer a independência em relação a Belgrado e a Rússia, nesse momento, é compelida a acompanhar a posição da OTAN, uma posição dentro daquele conselho de que a Rússia participava, né? Uma posição que era pró-independência de Kosovo. A Rússia, nesse momento, em 99, se nega a assumir uma posição subalterna à OTAN e prefere entender que Kosovo não tem que se independentizar. Aliás, até hoje a Rússia não reconhece Kosovo como um Estado independente. A Rússia não apoia essa ação e é importante a gente observar também a substituição no Ministério das Relações Exteriores, como também
as transições observadas na Rússia marcam de maneira bem clara esse distanciamento gradual em relação aos Estados Unidos. O Primakov vai substituir o Kozyriev nesse momento. O Primakov, um ministro com uma pegada muito mais nacionalista, ali para 97. E em 98, o Igor Ivanov vai ser o ministro das Relações Exteriores da Rússia. Inclusive, ele vai ser mantido como ministro das Relações Exteriores da Rússia no momento em que o Putin assume a presidência. Mas de 1998 até 2004, Igor Ivanov seria o ministro das Relações Exteriores da Rússia e tem uma posição crítica da OTAN. Igor Ivanov é um grande defensor da autodeterminação dos povos de maneira geral. Assim como a Rússia deve se preocupar com os seus problemas sem intervenção de outros países, na Sérvia deveria acontecer a mesma coisa. É interessante porque quando o Primakov viajava para Washington em 99 o Primakov já não era mais o ministro das Relações Exteriores. Nessa ocasião, ele era primeiro-ministro da Rússia, em 99. A OTAN começou o bombardeio na Sérvia. E essa ação da OTAN fez com que o Primakov, que ia se encontrar com o Clinton, fizesse com que seu avião desse meia volta. Primakov ordenou que seu avião desse meia volta, ele volta para a Rússia, e a Rússia, a partir de agora, não quer mais saber da OTAN. E vejam que esse momento, em 99, coincide exatamente com o alargamento da OTAN e com tempos de instabilidade do governo Yeltsin, que logo, logo iria cair. 99 é um ano complicado, é um ano em que, como vocês podem perceber, as relações entre Estados Unidos e Rússia vão de uma tentativa de reset a um quase conflito, a uma quase guerra. E o clímax, eu diria que o momento mais importante, quase levou esses países à guerra, se deu justamente em Pristina, se deu justamente na capital do Kosovo. O ápice, o apogeu, o pináculo dessa tensão pode ser observado quando os russos, com o objetivo de impedir que as forças da OTAN chegassem ao aeroporto de Pristina, os russos ocupam o aeroporto e batem de frente com o comando das forças em solo da OTAN na região. Vocês nunca mais vão esquecer o nome do comandante britânico das forças da OTAN na região, porque ele é homônimo de uma personagem muito conhecida, o general Michael Jackson. Bom, o general Michael Jackson, o britânico Michael Jackson, não queria começar uma terceira guerra mundial e, obviamente, não vai bater de frente com os russos no aeroporto de Pristina. Resultado, os russos conseguem demover as forças da OTAN e, nesse momento, tem uma certa vitória moral em relação aos Estados Unidos. Mas outro ponto interessante, saindo da crise na Iugoslávia e entrando para a crise no Bojo mesmo, no território russo que vinha se esboroando, é o que acontece na Chechênia, nessa república ciscaucasiana, que, como eu disse, era parte da Federação Russa e que declara independência à Rússia desde o início mesmo do fim da Guerra Fria, desde o esboroamento da União Soviética. Em 91, a Chechênia declarou independência à Rússia, se manteve independente por mais ou menos 3 anos, mas a partir de 94 os russos já começam a bater de frente com a Chechênia, invadem a Chechênia recorrentemente a partir do Daguestão. E em 94 o Clinton olha para as incursões russas na Chechênia com um olhar condescendente, com um olhar de apoio mesmo, né? O Clinton chega a mencionar em 94, inclusive, que o movimento feito por Moscou é similar ao movimento que o Abraham Lincoln fazia para integrar os Estados Unidos no âmbito da Guerra de Secessão. Então, naquele momento, o Clinton, em lua de mel com Yeltsin, e no momento em que na Iugoslávia os Estados Unidos estavam com a Rússia ainda, o Clinton apoia as ações do Yeltsin na Chechênia. No entanto, gradativamente, à medida em que existe esse distanciamento entre Estados Unidos e Rússia, o Clinton vai começar a entender que a questão que os chechenos são separatistas.
os chechenos têm o direito à sua independência, enquanto os russos vão classificando, vão seguir classificando, vão seguir entendendo que os chechenos são terroristas. E esses terroristas chechenos que ameaçam a integridade russa deveriam ser eliminados. Bom, em 94 a gente tem intervenções, então, da Rússia na Chechênia. Eu me lembro que essa era a tônica das minhas aulas de geografia quando eu era garoto, né? Eu ouvia muito sobre a Albânia e eu ouvia muito sobre a Chechênia. Em 96 a gente tem um armistício, uma tentativa de diálogo entre chechenos e russos, mas é interessante observar que os chechenos seguiram se mobilizando, seguiram fazendo barulho, e tem uma personagem muito interessante nessa história, né, que era um desconhecido à época, o Al-Zawahiri, o Ayman Al-Zawahiri, que a partir do ano de 2011 se torna o líder principal da Al-Qaeda, depois da morte do Osama Bin Laden. Ele é um egípcio da Al-Qaeda que começa a participar também dos assuntos chechenos. Então ele tenta apoiar a Chechênia, vai ao Cáucaso, e na ocasião o Al-Zawahiri vai ser preso por autoridades russas. Ele passa um tempo na capital lá do Daguestão e depois é solto. O curioso é que o Ayman al-Zawahiri, a partir da sua soltura, vai viajar para o Afeganistão, então, e ao longo dos próximos anos vai ser um dos principais articulistas, um dos principais planejadores do 11 de setembro de 2001. Ou seja, mostrando para os russos que tinham os terroristas na Chechênia de verdade, mostrando para os americanos, perdão, que tinha uma galera meio terrorista na Chechênia. E os Estados Unidos talvez só se deem conta disso quando sentem na pele de fato, essa intervenção. Em 99, a gente tem uma segunda guerra na Chechênia, uma resposta a conflitos mesmo entre os chechenos, algumas hostilidades dos chechenos no Daguestão. E quem vai de fato conter essas manifestações chechenas vai ser o Putin, e sobre isso a gente vai falar com mais detalhes no próximo encontro, no nosso próximo vídeo. Mas por hora vale que vocês entendam, então, em que medida a questão chechena também contribui para azedar as relações entre os Estados Unidos e a Rússia. A Rússia defende a não intervenção, a Rússia defende a autodeterminação do seu povo e não quer nenhum tipo de ingerência dos Estados Unidos na questão chechena. O fim desse reset se encerraria, então, pessoal, de uma forma um tanto melancólica, né? De uma forma um tanto chata para ambas as partes. Em 1999, a gente tem um encontro de cúpula da Organização de Segurança e Cooperação Europeia, o encontro de cúpula da OSCE, realizado na Turquia, realizado em novembro de 1999, em Istambul, na Turquia. E esse é o último encontro que envolve o Yeltsin e o Clinton. Nesse contexto, inclusive, eu acho que o Putin já era primeiro-ministro. Putin, que veio de São Petersburgo, né, já era primeiro-ministro do Yeltsin, e acho que participa, inclusive, desse encontro de cúpula. Na ocasião, lá no âmbito dessa reunião da OSCE, o Clinton tenta pressionar os países participantes da organização no sentido de condenar as ações da Rússia na Chechênia, e o Yeltsin impede, alegando justamente a defesa do princípio da autodeterminação dos povos e dizendo que os Estados Unidos não são exemplos, não são um exemplo de lisura no trato com os direitos humanos, haja vista o que estava fazendo ou o que estava contribuindo para fazer na Iugoslávia. Então Yeltsin defende que a Rússia tem o direito de controlar o seu território, e assim percebam como a despedida do Yeltsin e do Bill Clinton é um tanto quanto amarga. No ano 2000, o Putin já encontra o Clinton. O Putin vai, inclusive, chegar a pedir para entrar na Organização do Tratado do Atlântico Norte, prevendo a necessidade de articulação entre Rússia e Estados Unidos numa eventual guerra ao terror, até porque o Putin estava preocupado propriamente com a questão chechena. É claro que o Clinton dá risada por dentro da proposta do Putin, mas um pouquinho depois, um pouquinho mais adiante, lá no 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos sentem na pele o peso da Al-Qaeda, e não por acaso o Putin vai ser o primeiro presidente a ligar para o Bush, a ligar então para o presidente Bush, já em 2001,
oferecendo ajuda nessa guerra ao terror que começa a se desenhar em nível sistêmico. Mas isso é assunto para uma próxima aula, porque lá em 2001, um novo reset, como vocês podem ver, estaria prestes a começar entre os Estados Unidos e a União Soviética, a ex-União Soviética, entre os Estados Unidos e a Rússia. Mas isso é papo para um outro momento. Um grande abraço, a gente volta em breve com quantos resets você faz um overload. Valeu, gente! Tchau, tchau!